com uma mensagem que ele me mandou falando sobre um documentário, né, que está prestes a chegar e que vai expor a ditadura imposta no Brasil por Alexandre de Moraes, o chefe do Supremo Tribunal Federal do Brasil, né, em função de uma ida aos Estados Unidos para um treinamento para trazer a desinformação e a contra-informação para cá. Entendo que o documentário chegará numa hora onde esses tentáculos de Moraes já estejam enfraquecidos. A folha de pagamento da USAID no Brasil. É isso mesmo. Todos os anos, a instituição distribuía bilhões de dólares a entidades internacionais. Uma parte ia para iniciativas de combate à fome, tratamento de doenças, distribuição de vacinas e envio de mantimentos a países em conflito. Outra parte era destinada a organizações não governamentais, as ONGs, que promoviam pautas de esquerda, inclusive no Brasil. No Brasil, a USAID financiou diversas ONGs que participaram ativamente de ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Instituto Socioambiental ISA, que recebeu parte dos 17 milhões de reais destinado a projetos da Amazônia, promoveu campanhas críticas a políticas ambientais de Bolsonaro entre 19 e 22. A organização publicava textos contra sua gestão e participava de reuniões, encontros e protestos contra ele. A WWF Brasil, que recebeu 4 milhões de dólares, se uniu à articulação dos povos indígenas em 2022 para apresentar uma denúncia contra Bolsonaro na ONU, acusando-o de destruição do meio ambiente e violações de direitos humanos. O Observatório do Clima, criado após uma reunião na USAID em 2001, recebeu apoio financeiro indireto e promoveu uma intensa campanha contra Bolsonaro e o agronegócio brasileiro. Além disso, a USAID financiou iniciativas de combate à desinformação, como o Centro Internacional de Jornalistas, que em parceria com o YouTube Brasil distribuiu 13 mil dólares para 9 iniciativas de mídia no Brasil por meio do projeto Jogo Limpo 2.0. Entre os premiados estavam a Alma Preta, organização de jornalismo identitário, em parceria com o Sleep Giant Brasil, grupo que fez campanha para retirar publicidade de veículos não alinhados à esquerda. O Tribunal Superior Eleitoral também recebeu apoio da USAID para iniciativas de combate à desinformação. Em 2021, um ano antes das eleições de 2022, o TSE lançou um Guia de Combate à Desinformação, um projeto liderado pelo Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político, que é supervisionado pela USAID. Ou seja, pessoal, vazou aí a lista de todos que receberam dinheiro da USAID para detonar Bolsonaro e prejudicá-lo na campanha. Bom, ontem uma celeuma aconteceu aí nas redes sociais com a divulgação da lista das organizações, instituições, ONGs, fundações financiadas pelo Jorge Soros. Bom, eu realmente não entendi muito por quê, porque essa lista já havia sido divulgada em agosto do ano passado. Talvez ela voltou a circular porque ela foi, ela foi atualizada em dezembro do ano passado. E aí, tudo bem, a gente entende. Mas a verdade é que essa lista já havia sido divulgada, como eu disse, há um tempo atrás. De qualquer jeito, é muito bom a gente relembrar algumas dessas instituições, já que a USAID, aquele braço da CIA no governo americano, começa a revelar os seus tentáculos, né, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e como essa USAID ajudou a derrubar o governo Bolsonaro com a sua interferência direta em instituições muito importantes no Brasil, digamos assim. Bom, mas de volta à lista do Soros, não tem muita novidade não. A lista que foi divulgada em agosto do ano passado para o que foi divulgado hoje não tem nenhuma entidade a mais ou a menos. São as mesmas. Talvez o que tenha sido atualizado tenha sido os valores recebidos e até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o curioso é que a gente vê que é uma lista muito abrangente e que o Jorge Soros simplesmente financiava
coisas que são rejeitadas pela sociedade brasileira, como o desencarceramento em massa, o aborto, a legalização das drogas. São temas que a nossa sociedade já rejeitou, mas que ele injetou 628 milhões de dólares nessas entidades. De dólares não, desculpe, de reais nessas entidades. É muita grana, meu irmãozinho, muita grana. E entre elas está aí a Fundação Fernando Henrique Cardoso, o Instituto Veros, do Felipe Neto, que ele negou, mas está na lista de recebimento do Soros, do Jorge Soros. O Sleeping Giants também está nessa lista. E tem umas curiosidades. Várias universidades, Associação de Juízes Federais. Como é que o juiz federal vai ter alguma isenção para julgar qualquer coisa de interesse do Jorge Soros se a associação deles é bancada com dinheiro do Soros? Isso é um absurdo. Só no Brasil que isso existe. Bom, nem preciso falar de ONGs ligadas à bandidolatria e o desencarceramento em massa, porque dessas aí tem várias. Várias outras ligadas também àquela questão ambiental, Agenda Verde, ESG, descarbonização, crédito de carbono. Tem uma cacetada também. Enfim, a lista é muito grande e muito reveladora dos interesses do Jorge Soros no Brasil, porque afinal de contas, eu vou dar um exemplo aqui de uma delas, que é a Associação de Direitos Humanos em Rede, Conectas. Essa associação recebeu 7.339.000 dólares, em real, 34 milhões de reais. Só isso, né? Mas veja bem, qual é a justificativa por repasse? Apoio a atividades educacionais promovidas pela organização, projetos para fortalecer os movimentos de direitos humanos no Brasil e promoção de ações judiciais contra o apoio do governo Bolsonaro a centros privados de recuperação de dependentes químicos e o repasse de 100 mil dólares à diretora executiva Joana Quaitel, criadora da página Meme News. Ou seja, esse cara realmente estava a fim de desestabilizar o governo brasileiro e junto com a USAID, eles conseguiram. Bolsonaro hoje está fora do poder e a gente sabe muito bem, como disse o Mike Benz, que se a USAID não existisse, Bolsonaro estaria no poder e essa censura nas redes sociais nunca existiria. Pois é, e quem era o ditador mesmo? Quem é que queria censurar, prender, calar todo mundo, que a esquerda dizia? Bolsonaro, né? E são eles que estão fazendo isso no Brasil hoje em dia. Enfim, a lista é extensíssima e mostra realmente que o Jorge Soros não estava para brincadeira quando ele resolveu derrubar Bolsonaro e ele terminou conseguindo. Só que, junto com as informações que estão vindo da USAID, agora o Brasil sabe do que está acontecendo e resta apenas que as nossas autoridades, né, quando eu digo isso, eu me refiro aos nossos deputados e senadores, comecem a se coçar para levar isso adiante. Eu sei que é difícil, eu sei que o que eles podem fazer, alguns estão fazendo, como o Geyer, que está tentando colocar uma CPI adiante, como o Eduardo Bolsonaro, que protocolou pedido de informação no Ministério das Relações Exteriores e também na Procuradoria-Geral da República, mas a gente sabe que esses esforços são muito difíceis, vindos de dentro do Brasil. Eu boto muito mais fé de alguma coisa externa que aconteça aqui do que interna. De qualquer jeito, eles têm que fazer alguma coisa e estão fazendo. Pô, mas você imagina a saudade, meu. Tava com a saudade desse cara. Aí essa semana fui provocado com uma mensagem que ele me mandou falando sobre um documentário, né, que está prestes a chegar e que vai contar, vai expor a ditadura imposta no Brasil por Alexandre de Moraes, o chefe do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Esse documentário, produzido por esse que conversa conosco agora, Sérgio Tavares.
O que você pode contar? Qual o spoiler que você pode dar para a gente desse documentário que vai ser lançado ainda esse ano, Sérgio? Posso primeiro dizer que os últimos meses este documentário já gravou praticamente em todos os países, faltam apenas três. Um deles eu irei agora no próximo domingo, que é a Itália, onde vou entrevistar mais refugiados do 8 de janeiro, que estão também em Itália. Vou entrevistar uma jornalista e vou também explorar a situação do episódio do aeroporto de Roma. Fica também a faltar depois o outro país, que é a Alemanha, onde está um advogado alemão que tem bastante conhecimento sobre o sistema eleitoral no Brasil e as urnas eletrónicas usadas no Brasil, na Bangladesh, Butão e tudo mais. E depois ficará também a faltar o grande final do documentário, que será na Índia, país que abandonou as urnas eletrónicas precisamente por não serem fiáveis e por serem suscetíveis a fraudes. E será um final simbólico depois de uma caminhada de longos meses, muitos meses, 10 países, muitas horas longe da família, muito dinheiro gasto, muita dedicação para cumprir uma promessa que eu fiz nesse dia que nós demos esse abraço, na Paulista, perante 1 milhão de pessoas. Eu estava em lágrimas, eu estava a tremer e deram-me o microfone para a mão e eu prometi àquele 1 milhão de pessoas que eu ia levar o seu grito de revolta e que o mundo ia saber o que se passa no Brasil a todos os cantos. E esta é a minha forma de cumprir essa promessa, fazendo uma produção única, que eu sei que é única porque ninguém no mundo a pode fazer. E porquê que eu digo que ninguém no mundo a pode fazer? Porque nenhum brasileiro pode fazer este documentário, qualquer um que o fizesse, seria automaticamente preso, seria perseguido, seria morto, seria torturado. Qualquer um que fizesse este trabalho que eu estou a fazer. E não há nenhum estrangeiro no mundo também que tenha disponibilidade, que tenha motivação para perder vários meses da sua vida, muitos milhares de euros para ir pelo mundo ajudar outro país. E não há também nenhum estrangeiro que tenha, se calhar como eu, um conhecimento tão profundo da realidade brasileira e que tenha vivido e que tenha sido sentido na pele essa própria perseguição. E também acredito que não haja nenhum estrangeiro no mundo que tenha uma ligação tão direta e uma relação tão direta e tantos contactos, tanto conhecimento, uma rede tão grande de contactos como eu tenho com o Brasil. E, portanto, eu tinha nos meus ombros essa responsabilidade de saber que se eu não fizesse, ninguém no mundo conseguiria fazer algo assim deste género. E depois eu tenho 2 trunfos, e um trunfo é ser precisamente europeu. E ao ser europeu, eu posso fazer aquilo que vocês brasileiros não podem, porque a mim é mais difícil prenderem-me e perseguirem. E depois, as minhas redes sociais são absolutamente intocáveis. Alexandre de Moraes não pode criar uma ordem judicial e mandar derrubar o meu YouTube. Não pode, ele simplesmente não pode. Ele aqui não manda nada. E mesmo que houvesse alguma censura no YouTube, esse documentário vai ser transmitido em 7 Facebooks, em 4 Instagrams, no YouTube, no Telegram, no Rumble, no X. Portanto, são 12 redes sociais. É impossível que Alexandre de Moraes mande os seus tentáculos calar este documentário totalmente em inglês. E, portanto, ao ter esse trunfo de ter umas redes sociais com um servidor aqui na Europa, no qual Alexandre de Moraes não pode fazer absolutamente nada, como ele tanto gosta. Ele gosta muito aí no Brasil de criar uma ordem judicial e deitar as redes abaixo, mandar calar as pessoas, como quis fazer agora com Carla Zambelli. Mas a mim não consegue, a mim absolutamente não consegue, não tem poder nenhum aqui sobre a Europa, sobre Portugal, sobre Sérgio Tavares. E então foi isso que me fez criar este documentário, cumprir a promessa e saber que tinha essa responsabilidade nos meus ombros, fazer aquilo que ninguém pode fazer, que nenhum brasileiro pode fazer e ser a voz de todos os brasileiros. E depois expor um homem que não é um juiz. Por isso o título deste documentário chama-se The Fake Judge, o falso juiz. Ele não é um juiz, porque um juiz é uma pessoa que é justa, é uma pessoa que é boa, é uma pessoa que faz o bem. E Alexandre de Moraes não é justo, não faz o bem. Alexandre de Moraes é um psicopata, é um torturador, é um lunático, é um demónio, é uma pessoa que está a fazer mal a uma nação inteira. E daí o mote deste documentário ser precisamente esse, The Fake Judge, o falso juiz. A história de um país na mão de um psicopata. É que, por incrível que pareça, embora ele não esteja sozinho, a outra quadrilha toda está com ele, mas o Brasil está a ser completamente arruinado, desgraçado, a sua democracia, a sua Constituição, os direitos do povo estão a ser pisados por um homem, que é inacreditável como é que um homem sozinho
consegue estar a destruir a democracia de uma nação inteira. E ele tem que ser exposto de uma vez por todas, e eu sinto essa coragem, sinto essa motivação, mesmo que isso me custe, como eu vos disse, tantas horas de viagens, tantas horas sem dormir, tantas horas longe da família. Eu fiz uma promessa, porque como tu disseste, Alexandre, naquele dia, naquela manhã, tu viste a minha cara, tu foste aquela pessoa que realmente, tu e o Borgo, foram as duas pessoas que viram o meu rosto, que viram aquilo que eu tinha passado. Eu não sabia se eu ia voltar ao meu país, se eu ia voltar a ver a minha família, se eu ia ser morto, se eu ia ser preso, se eu ia parar à papuda. Eu não sabia. Eu não merecia aquilo. Eu vinha sozinho às 7 da manhã com uma mochila na mão e um tripé para cobrir uma manifestação pela liberdade. Eu não merecia ser tratado como um criminoso, como um bandido. E se eu fui tratado daquela maneira, eu imagino como é que vocês, brasileiros, não estão a ser espezinhados, torturados, maltratados e completamente pisados por este homem. E, portanto, é uma promessa que está a ser cumprida. Imaginam com certeza a dificuldade que é entrevistar tanta gente, mas posso-vos aqui spoiler, e agora já finalizando e respondendo à tua pergunta, tem testemunhos de imensos refugiados do 8 de janeiro espalhados pelo mundo, desde os que estão na Argentina, onde eu estive com eles em Buenos Aires, os que estão aqui na Europa também, como Osvaldo Eustáquio, e jornalistas e pessoas perseguidas, como Osvaldo Eustáquio aqui em Espanha, além dos Santos nos Estados Unidos, Ludmila Grilo, todos os grandes nomes, todos aqueles que têm sido perseguidos aparecem neste documentário. Os que não podem aparecer por estarem presos injustamente, como Daniel Silveira, como Débora Rodrigues, esses foram entrevistados os seus advogados. Tive na semana passada no Brasil a finalizar as entrevistas com os advogados dessas pessoas, incluindo o advogado de Cacique Sererê também, e ouvi histórias impressionantes, histórias aterrorizadoras, histórias que é impossível uma pessoa não ficar sensível ao que está a acontecer aí no Brasil. E depois também os testemunhos de todos aqueles parlamentares, como Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, tu próprio, Alexandre Pitoli, quando estivemos no Reino Unido, em Londres, também tive a oportunidade de recolher o teu testemunho, porque és um grande nome do jornalismo no Brasil e, portanto, era importantíssimo que aparecesses. Jair Bolsonaro, obviamente, também tem o seu testemunho aqui neste documentário, e depois todos aqueles outros nomes que também têm lutado contra isto, desde Silas Malafaia, Pavinatos, todos os grandes, Paulo Figueiredo, todos os grandes nomes estão neste documentário. E é isso que eu vos dizia, duvido que haja algum estrangeiro no mundo que tenha o contacto de toda esta gente, que tenha a capacidade de chegar a todas estas pessoas, e que tenha a capacidade de ir presencialmente ter com cada um deles. E foi isso que eu andei a fazer. E durante os primeiros meses andei a fazer em segredo. Muitos de vocês que me seguem no Instagram viram-me em Nova Iorque, viram-me em Buenos Aires, de mochila às costas, a fazer conteúdos de travel, a mostrar, olha, vejam a Times Square, olha, vejam Buenos Aires, é tão bonito. Foi tudo uma fachada, foi uma missão undercover, porque na verdade o que eu estava a fazer por lá era recolher os depoimentos para o meu documentário em segredo. Porquê? Porque eu ainda precisava de voltar ao Brasil, e então eu não podia ainda explicar o que é que andava a fazer. Agora que o documentário é público, obviamente eu não vou voltar ao Brasil até ele ser lançado. Por razões de segurança, eu não pisarei o Brasil até maio de 2025, portanto não poderei estar na manifestação que vai haver no próximo mês, por razões de segurança, porque eu sei que eles poderão fazer tudo para impedir que este documentário seja transmitido mundialmente para todo o planeta em inglês e depois nas outras línguas, porque não chega em inglês, será traduzido em espanhol, em italiano, em francês, em mandarim, em todas as línguas, porque é um documentário que tem o relato de praticamente de todos os grandes nomes que têm sido perseguidos no Brasil neste último tempo. Vai ter já os recentes aspectos relacionados com o USAID. Ainda ontem eu falei por escrito com Mike Benz, o jornalista norte-americano que está a expor a intromissão da USAID com o TSE aqui no Brasil e a interferência nas eleições e tudo mais. Vai ter provavelmente também o testemunho de Maria Salazar, aquela congressista que levantou a cara de Alexandre de Moraes em pleno Congresso norte-americano. Vai ter a presença de eurodeputados aqui da Europa no Parlamento Europeu também a exporem o Alexandre de Moraes. Portanto, é uma coisa muito, muito completa, muito complexa também, mas que eu acho que vai ficar para a história
para que um dia os nossos filhos, os nossos netos saibam o que é que aconteceu nesta nossa era. Sérgio, belíssima explicação para a gente entender o que propõe o documentário e que eu entendo também que chega numa hora de uma certa e já aparente fragilidade do sistema, em função de USAID, com os nomes já de Barroso e Moraes envolvidos, né, em função de uma ida aos Estados Unidos para um treinamento para trazer a desinformação e a contra-informação para cá. Entendo que o documentário chegará numa hora onde esses tentáculos de Moraes já estejam enfraquecidos. Você tem essa percepção, Sérgio? Completamente, completamente. Até porque das minhas investigações já faziam parte outros dados, nomeadamente a intromissão da CIA e do FBI na política brasileira, nas eleições, na criação de gabinetes de ódio e de perseguição aos conservadores da direita e às pessoas que quisessem contestar o sistema, na criação de gabinetes de censura. A CIA completamente em conluio com o TSE, com Alexandre de Moraes. E agora sabemos que não só a CIA, mas também a USAID, junto com outras ONGs, como a Sleeping Giants, a Fundação Getúlio Vargas, todos eles serão expostos neste documentário, porque nós precisamos saber quem, como, quando, quem é que fez o quê e como é que tudo aconteceu. E agora sabemos mesmo que a administração Biden fez de tudo para que aí no Brasil se tirasse Lula da prisão, se pusesse Lula no poder, se tirasse Bolsonaro do poder e se perseguissem todos aqueles que contestassem as políticas deste poder judicial não eleito, que se perseguissem todos aqueles que tivessem vozes dissonantes, que se censurassem e, portanto, esta intromissão dos Estados Unidos é uma parte fundamental deste documentário. Daí, e também vos vou agora fazer mais um spoiler, dia 19, 20 e 21 deste mês, ou seja, agora vou para a Itália no domingo, mas dia 18, 19 e 20 e 21 estarei em Washington, no CPAC, para precisamente ouvir os norte-americanos sobre essa questão e investigar, nomeadamente investigar Mike Benz, a Maria Salazar, a todos aqueles congressistas que estão ao par, para nos trazerem detalhes e factos e provas desta intromissão. E depois, claro, também vou apostar muito também nas provas de Elon Musk, os Alexander Files e tudo mais, para além de todos estes testemunhos que anda a recolher. Basicamente são 4 partes. A primeira parte é o próprio percurso de Alexandre de Moraes, um percurso promíscuo, feito com chantagem, feito com suspeição até de assassinatos de outras pessoas para ele chegar a ministro. Depois vamos ter também a outra componente, é a farsa eleitoral, porque não houve verdade nas eleições, e eu estou a ser contido nas palavras. Depois a cilada do 8 de janeiro, completamente orquestrada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo próprio Alexandre de Moraes e os seus capangas, e depois então toda a perseguição que se seguiu. São estas as 4 componentes do documentário. É assim que está estruturado e vai ser um prazer enorme chegar ao final e ver que, ok, a minha promessa está cumprida, posso fechar este capítulo da minha vida. E agradecer por toda a inspiração, por toda a ajuda que tive neste processo. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.